canal. Meu nome é Bruno e eu vou compartilhar com vocês um pouco da usabilidade das câmeras GoPro para iniciantes, né? O meu modelo é um Hero 3 Silver, que eu adquiri mais ou menos há uns 5, 6 meses e ainda estou me acostumando com algumas funções dela. Uma das dúvidas iniciais para quem tem um primeiro contato com esse tipo de câmera é o tipo de modo correto para se usar em determinadas situações. Eu tinha uma grande dúvida com relação aos modos Burst e Time-Lapse. Na realidade eu não sabia na realidade distinguir que modo utilizar independente da situação que eu iria fazer uso da câmera, né? Inicialmente eu comecei a trabalhar muito com o Time-Lapse, porque eu já via muitos tutoriais na internet falando sobre esse modo, mas eu conhecia muito pouco do modo Burst. E uma das coisas que eu senti muita dificuldade de encontrar na internet foi um tutorial em português que trouxesse isso à tona e pudesse esclarecer melhor quais são as vantagens e desvantagens de cada um nesse modo, tá? No modo time-lapse, ele é basicamente propício para exposições longas. Então, por exemplo, você vai tirar você quer fazer uma passagem de tempo do entardecer ou do amanhecer, você usa o modo time-lapse, porque ele vai, dependendo do tempo que você vai deixar a câmera fazendo essas fotos sequenciais, você vai poder escolher o intervalo de tempo menor ou maior, tá? Nesse meu modelo, que é a Hero 3 mais Silver, os intervalos de tempo para o time-lapse são de meio segundo, 1, 2, 5, 10, 30 e 60. O que isso quer dizer? Que a cada intervalo desse tempo, a câmera vai fazer uma foto automaticamente. Então, por exemplo, se eu selecionar o modo meio segundo, a cada meio segundo, a câmera vai tirar uma foto. Se eu selecionar o modo 2 segundos, a cada 2 segundos ela vai tirar uma foto. Uma dica para quem vai usar esse tipo de modo: quanto maior a exposição que você vai deixar a câmera fazendo as fotos, maior deve ser também o tempo de intervalo, porque aí você vai conseguir ter uma quantidade razoável de fotos sem o vídeo, que no caso você vai editar depois no Cineform, para ele não ficar muito grande. Então, por exemplo, quando você vai fazer, eu já fiz vários time-lapse, então eu fiz um time-lapse de pouco mais de uma hora de exposição, então eu usei um intervalo de 10 segundos. Se eu faço time-lapse menores com intervalo de 30 minutos, 25 minutos, eu uso intervalos menores, porque eu consigo pegar mais detalhes, porque como a exposição é menor, eu consigo pegar mais detalhes, por exemplo, do entardecer. Então eu uso aí geralmente um intervalo de 1 ou 2 segundos. Agora, se você for fazer uma exposição mais longa, próximo de 1h30, 2 horas, é recomendável que você use lá para uns 60 segundos ou 30, porque aí você vai conseguir uma quantidade de fotos boa. Mas se você colocar no modo meio segundo ou 1 segundo, o número de fotos vai ficar muito grande. Então, quando você transformar esse aglomerado de fotos no vídeo do time-lapse, ele vai ficar muito grande e muito pesado, tá? Não precisa disso tudo. Já no modo Burst, como o próprio nome diz em inglês, remete à explosão, ele é um modo muito mais, como é que eu posso dizer, de ação. Então, no Burst, se eu já achava no time-lapse uma foto a cada meio segundo sensacional, quando eu descobri a funcionalidade do Burst, eu fiquei extasiado. No Burst, na minha câmera, na Hero 3 mais Silver, eu tenho intervalos de 1 para 10, 3 para 10 e 10 para 1. E o que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo ela vai tirar 10 fotos. Apertou no botão disparador, no intervalo de 1 segundo ela vai fazer 10 fotos sequenciais e vai parar. Então isso permite que você tenha uma qualidade de foto e fotos melhores de forma sequencial, porque você vai conseguir pegar mais detalhes. Enquanto no menor tempo do time-lapse, no menor intervalo do time-lapse, você vai conseguir ter uma foto a cada meio segundo, no Burst você vai conseguir ter 10 fotos no intervalo de 1 segundo. Então você consegue captar maiores detalhes e fotos, por exemplo, você quer tirar uma foto de alguém saltando. Quando você coloca no modo time-lapse para fazer esse tipo de foto e você quer a foto daquela pessoa no maior ponto do pulo, do salto, que seja, muitas vezes você não vai conseguir. Você vai conseguir fotos do momento em que ela está subindo e no momento que ela está descendo. Dificilmente você vai conseguir uma foto no momento que você quer,
que é no auge do pulo. Por quê? Por conta do intervalo. Então, quando ela está subindo, a própria GoPro tira uma foto a meio segundo e quando ela está descendo, ela tira outra. Então, esse ponto do ápice você perde. No Burst, não. Você consegue ter fotos mais sequenciais possível em comparação ao time-lapse, mas em compensação você consegue ter fotos em todos os estágios, por exemplo, do pulo. Então é muito mais fácil você conseguir a foto perfeita que você quer usando o Burst nessa situação do que com o time-lapse. Isso não quer dizer que você não consiga no time-lapse também. É muito de sorte e do momento. Mas o Burst ele é mais indicado, tá? Uma das desvantagens do Burst em relação ao time-lapse é porque às vezes, por exemplo, você está na praia e quer fazer fotos pegando onda ou quer fazer fotos no stand-up. O mais indicado é você usar o time-lapse, porque você só se preocupa em ligar e a câmera vai tirando foto. Quando você não quiser mais, você vai lá e aperta o botão disparador, que aí ela cessa. No Burst não, se você apertar uma vez ele vai tirar as fotos sequenciais e vai parar. Então usem o Burst mais para fotos pontuais, fotos de momento, aquela foto que você quer tirar alguém saltando, alguém pulando, alguém correndo, andando em patins, e usem o time-lapse para exposições maiores, como por exemplo num pôr do sol, num amanhecer, num passeio de barco, de stand-up ou no surf, porque aí você consegue ter a maior quantidade de fotos sem se preocupar em estar apertando o botão disparador a toda hora. Ok? Essa é a minha dica, espero ter ajudado vocês e nos encontramos no próximo vídeo.